You are now about to witness the strength of street knowledge. Brasil e Itália é sempre jogo pesado, mas quando as duas seleções se perfilaram em campo no dia 5 de julho de 1982 no estádio Sarriá, em Barcelona, elas viram em momentos bem distintos. O Brasil era a sensação do torneio, treinado por Tele Santana e tendo um conjunto de craques como Cerezo, Falcão, Sócrates, Júnior, Leandro e Zico. A seleção canarinho jogava com a seleção sendo a principal favorita ao título da Copa da Espanha, a opinião de torcedores e mídia especializada. A Itália, por outro lado, vivia um momento conturbado e cheio de atritos com seus próprios torcedores e jornalistas, que não poupavam as críticas ao elenco do técnico Enzo Bearzot. Boa parte dessas críticas estavam dirigidas ao atacante Paolo Rossi, que foi convocado mesmo após ter recém-saído de uma suspensão de 2 anos por envolvimento em um escândalo de manipulação de resultados. Críticas essas que se tornaram ainda mais pesadas após os 3 empates na primeira fase e 0 gols do camisa 20 em 4 jogos. A situação chegou a um ponto tão tóxico que chegou-se a dizer que o atacante vivia um caso homossexual com seu companheiro de Juventus e seleção, Antônio Cabrini. Com a Itália vivendo um momento ruim no futebol e com a imprensa, enquanto o Brasil passeava por seus adversários e era elogiadíssimo com méritos pela mídia, essa era de fácil predição que os vencedores, opinião compartilhada até mesmo pelos próprios jogadores da Azurra. Mas ninguém esperava que não fosse o Brasil, afinal. Ninguém, né? Nem o Bruno Conte, que é meu irmão do Roma, eu liguei para ele depois daquele jogo com a Argentina. E começamos a conversar sobre a apresentação, quando seria a apresentação nossa no Roma. E eu estava combinando com ele como é que nós nos apresentaríamos. E ele automaticamente dava, mas dentro da lógica, eu vou chegar antes. Mas, apesar da má fase dos italianos do Brasil, alertou para os perigos que a seleção do Bel Paese, apesar da má fase, poderia representar. Zezé Moreira, o experiente técnico que dirigiu dezenas de times. E quando termina o terceiro jogo, a Itália se classificou, ele disse assim: eu estou indo lá dizer para o meu amigo Tele, tome cuidado com a Itália, porque a Itália veio para ser campeã do mundo. A melhor equipe que se apresentou até agora foi a da Itália. E o que se viu na partida provou que as palavras de Zezé Moreira eram verdadeiras. Logo aos 5 minutos, Cabrini, que na maior liberdade, cruzou para Rossi testar para as redes. Primeiro gol dele na Copa, e que não seria o último nem naquele jogo e nem naquela competição. O Brasil não se abalou em uma linda trama de Zico e Sócrates, após o camisa 10 deixar a gente na saudade e achar Sócrates na infiltração batendo os off em bela finalização. Mas à frente, graças a não outro que um sorrateiro Paolo Rossi. O jogo foi ao intervalo com vantagem azul e continuou assim por boa parte do início do segundo tempo, quando o Brasil já era bem melhor na partida e chegou ao empate, que era suficiente para a classificação brasileira. Falcão, que quase explodiu as veias da cabeça na comemoração. O que se seguiu foram minutos de futebol franco entre as duas equipes. O Brasil não sentava em cima do resultado e ia para cima da Itália. A Itália, mesmo sendo eliminada, no ataque. Numa dessas, a bola foi para escanteio. Na bagunça da área, com todos os 11 jogadores brasileiros nela, a bola deu um jeito de encontrar o iluminado do dia, Paolo Rossi. 0 gols em 4 jogos antes dali, 3 só contra o Brasil naquele dia. O Brasil ainda teve um gol salvo em cima da linha por Zoff, mas de forma surpreendente, a Itália sairia classificada para as semifinais. O jogo se tornou um clássico instantâneo e logo se viu uma série de mitos e místicas sobre a partida, e as duas seleções se criaram. Um deles é dizer que a Itália era um time pouco talentoso que abusou da retranca para passar do Brasil, algo que passa longe da verdade. Apesar de não possuírem nenhum Zico, Falcão ou Sócrates, a seleção italiana tinha vários jogadores que estavam entre os melhores do mundo na sua posição. É extremamente móvel, leve e fluido na fase ofensiva, com os alas Conte e Cabrini, os meias Tardelli e Antonioni, os atacantes Rossi e Graziani, além do líbero Sciria, todos rápidos e móveis. Vários desses jogadores, inclusive, haviam feito parte da seleção italiana que foi considerada a equipe de melhor futebol na Copa de 78, perdendo ironicamente para o Brasil na decisão no terceiro lugar. O Brasil, apesar dos bons resultados, era um time cheio de falhas. Fisicamente o time parecia baixo, erros por displicência ocorriam frequentemente, as laterais eram extremamente ofensivas e não possuíam um resguardo defensivo, e o ataque, por mais talentoso que fosse, era torto e com um centroavante que nada se encaixava no estilo clássico e técnico dos meios da equipe.
Mas essa seleção também sofreu críticas injustas, como por exemplo, criticar a equipe não ter sentado no resultado com o jogo 2-2. Considero isso uma crítica rasa, pois não levo em consideração que um 3-2 a favor era um resultado muito mais seguro que um 2-2, e que atraía uma talentosa seleção italiana ao próprio campo, seria uma tática ainda mais perigosa. Sem falar que o gol aconteceu em um lance de escanteio, com todos os jogadores brasileiros na área. Muito se diz que aquela derrota do Brasil significou a morte do futebol arte, um exagero tipicamente pachequista. 2 anos depois, a França, uma equipe que também prezava pelo futebol ofensivo, foi campeã europeia. A Holanda, também, em 88. O Milan de Sarri, um time revolucionário e de fixação pelo futebol ofensivo, colecionou títulos no final da década de 80. Ou seja, nem no recorte histórico essa declaração se prova verdadeira. Porém, para sermos justos, aquela derrota emplacou de vez uma mentalidade de dicotomia no futebol brasileiro. Futebol ofensivo só rende maus resultados, e futebol defensivista só vitórias. E isso perdura até hoje de certa maneira. Outro ponto é que passou a ser cada vez mais raro formarmos meias como Falcão e Cerezo, jogadores técnicos, classudos e que ainda marcavam. Depois de 82, passou a ser cada vez mais normal dividir os meias entre os que só atacavam e os que só marcavam. O problema é que também atrapalha a formação de meias no Brasil até hoje. Ainda ressoa no futebol brasileiro 40 anos depois. Não esqueça de se inscrever no canal e dar um like no vídeo. Muito obrigado. Até mais.